O bacilo Mycobacterium leprae tem andado pelo mundo há muito tempo. Já no século VI a.C., havia referências à temida doença por ele causada, a hanseníase. Acredita-se que a doença tenha surgido no Oriente e se espalhado pelo mundo por tribos nômades ou navegadores como os fenícios. Também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, antigamente a enfermidade era associada ao pecado, à impureza e à desonra, por falta de um conhecimento específico. A hanseníase era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente as de pele e venéreas. Daí o preconceito em relação ao seu portador. A transmissão da doença pressupunha um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual e, portanto, pecaminosa. Narrativas religiosas associavam as marcas na carne aos desvios da alma. Eram os sacerdotes e não os médicos que davam o diagnóstico. No Velho Testamento, o rei Uzia foi punido por Deus com a doença por ter realizado uma cerimônia exclusiva aos sacerdotes. Mesmo sendo rei, teve que ir morar numa casa isolada e não foi enterrado no cemitério dos soberanos. Já no Novo Testamento, é marcante o episódio em que Cristo limpa um leproso. Quando não eram enviados para os leprosários e excluídos da sociedade, os doentes não podiam entrar em igrejas. Tinham que usar luvas e roupas especiais, carregar sinetas ou matracas que anunciassem sua presença e para pedir esmolas, precisavam colocar um saco amarrado na ponta de uma vara longa. Não havia cura e ninguém queria um leproso por perto. Somente em 1873, a bactéria causadora da moléstia foi identificada pelo norueguês Armand Hansen, e as crenças que a doença era hereditária, fruto do pecado ou castigo divino, foram afastadas. Porém, o preconceito persistiu e a exclusão social dos acometidos foi até mesmo reforçada pela teoria de que o confinamento dos doentes era o caminho para a extinção do mal. No Brasil, até meados do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados, uma política que visava muito mais o afastamento dos portadores do que a um tratamento efetivo. Apenas em 1962, a internação compulsória dos doentes deixou de ser uma regra. O avanço das pesquisas comprovou que a hanseníase nem é uma doença tão contagiosa assim. Terapias foram desenvolvidas e em 1981 a OMS passou a recomendar a poliquimioterapia. Em muitos países desenvolvidos, a hanseníase já foi erradicada. Desde 1995, o tratamento é gratuitamente oferecido para os pacientes do mundo todo. E nesse mesmo ano, no Brasil, o termo lepra e seus derivados foram proibidos de serem empregados nos documentos oficiais da administração, em uma tentativa de reduzir o estigma da doença. Esse estigma, porém, vai muito além da denominação. Associado ao pecado na antiguidade, a hanseníase hoje evidencia desigualdades sociais, afetando sobretudo as regiões mais carentes do mundo. Por isso, o preconceito persiste e muitas pessoas ainda acreditam que apenas os pobres adquirem a doença. No entanto, apesar de ser transmitida mais facilmente quando as condições sanitárias e de habitação não são adequadas, a hanseníase não escolhe nem nunca escolheu classe social.